Fala, galera do oitavo ano. Vamos continuar a aula passada, que é sobre desenvolvimento tecnológico, mas só que com planejamento. Eu preciso planejar quanto eu vou gastar. Lembra que a gente começou a falar de desenvolvimento energético sustentável. A gente falou das matrizes energéticas, a gente falou da importância, qual a melhor fonte, que a gente viu que não existe, cada uma depende de como a gente vai saber estudar o habitat, o meio ambiente, depois fazer o planejamento energético, depois desenvolvimento tecnológico. A gente vai ver qual é o desenvolvimento tecnológico que a gente vai passar para fazer cada uma parte dessa aqui, ok? Então, a gente vai fazer a crise energética brasileira. A gente tem tanto as renováveis como as não renováveis, que a gente tem aqui no caso. Renováveis tem 41%. Não renováveis, a gente tem 59%. Poxa, renováveis, a gente tem biomassa, a gente tem hidráulica, a gente tem lenha e carvão vegetal, e a gente tem lixívia e outros renováveis. Aqui, a gente ainda tem uma dependência um pouco grande de 40% de petróleo. Aí a gente tem 12,8% de gás natural, 5,6% de carvão mineral e 1,3% de urânio. Então, quer dizer que a gente tanto tem a parte renovável como a parte não renovável. Tem que fazer o que aí? O que a gente tem que fazer? Para cada região, a gente tem que fazer um estudo localizado. Poxa, na nossa região nordestina, na região aqui de Recife, na região aqui de Pernambuco, a gente tem muita cana. Então, a gente pode utilizar a biomassa da cana. O que é isso, professor? Quando você pega a cana, você não utiliza o caldo, o que sobra é o bagaço. Esse bagaço chama-se biomassa. Eu posso utilizar isso aqui para colocar em caldeiras, e essa caldeira vai gerar energia. Beleza? Pronto. Então, estou fazendo aqui o estudo da região. Então, veja, para cada região eu vou fazer um estudo diferente. Então, a nossa matriz energética a gente tem tanto fontes renováveis como fontes não renováveis. Qual a melhor forma de aplicar? Depende do que a gente tem de recurso, depende do que a região tem para oferecer. E lembrando também que a gente tem que ver como não pode haver a degradação do meio ambiente. Não pode haver degradação do meio ambiente. Quanto menos degradação, melhor será. E mais verdadeira vai ficar a chamada nossa fonte de energia sustentável, consumo de energia sustentável. Em gráficos, está mostrando aqui quanto se gasta das matrizes energéticas brasileiras. Qual a participação das diferentes fontes? Okay? Eu tenho petróleo. No mundo, 43%, a gente 34%. Carvão mineral, 26%, 27%. Isso aqui é de ano para ano. Em 1980, em 2007. Veja aqui que o consumo de petróleo ainda é alto. Aqui já diminuiu menos. Por que, professor, diminuiu? Porque outras fontes foram criadas. Carvão mineral aqui, ó, também ficou menor. Era menor em 1980, aqui ainda tem um consumo alto. Gás natural é um consumo pequeno. Ele aumentou aqui, porque ele é um gás que depende do petróleo aqui, ó, e outras fontes aqui. A fonte nuclear era pequena, a gente aumentou aqui, porque no Rio de Janeiro tem uma usina nuclear a ser usada, e veja que a usina hidrelétrica praticamente nem cresceu, nem diminuiu. Por quê? Porque foi algo que foi de 80 para 2007 estabilizado. Era uma fonte boa, mas não era uma fonte que eles investiram mais. Beleza?
Veja que o estudo do que se gasta no mundo, do que se gasta nos países desenvolvidos, do que se gasta no Brasil em 2012 e no Brasil em 2013, de fontes renováveis, de fontes não renováveis. Então, a gente, como foi mostrado nos gráficos anteriores, enquanto o mundo, olha, está usando muito petróleo, uma fonte não renovável, o Brasil está quase igualando, está quase a metade das fontes renováveis e fontes não renováveis. Como o Brasil não tem uma grande capacidade de retirada de petróleo, ele precisa ir muito das fontes renováveis. Por isso que ele precisa tanto de hidrelétrica, por isso que ele precisa tanto de fazer a queima do bagaço da cana, que a gente viu aqui. Olha como isso aqui é grande no Brasil. O Brasil é um dos grandes produtores de cana. Se ele é um grande produtor de cana, ele é um grande produtor também de biomassa da cana. Veja como a hidráulica, a hidrelétrica ainda está com um percentual muito alto. Aqui tem 16, aqui tem 12. Né? E o carvão vegetal e a lenha ainda é utilizado. Padarias queimam muita lenha ainda. Né? E aqui, ó, vê as fontes renováveis que a gente tem, ainda é pequeno com relação a tudo que se tem. Beleza? Mas a gente ainda é um país que preza muito pela questão ambiental. Então tem que lembrar disso aí. Beleza? Quem usa energia no Brasil? Pô, não precisa nem perguntar que você já sabe disso aí, né? Você tem as indústrias, você tem os transportes, as residências, o setor energético, hospital, tudo usa energia. Ele está perguntando aqui, ele está querendo saber quanto é mais ou menos que a gente despende para cada tipo de fator. Só para ter ideia, somente 6% dos setores não utilizam energia. 93% dos setores dependem da energia para se locomover. Os serviços que ele quer dizer é um serviço de escritório, serviço de contas e tudo mais. Utiliza pouco. A agropecuária está aumentando o uso de energia porque ela está começando a usar a tecnologia. Então, vai despender mais energia daqui a um tempo. O setor energético aqui, ó, claro, vai depender muito da questão energética brasileira. As residências, 10% é de residência. De transporte, o meu transporte vai usar energia demais, que vai precisar demais de gasolina, de petróleo, então vai requerer toda essa energia não renovável. As indústrias nem se falam. Elas são quem movem o mundo, o comércio, o Brasil. Nós precisamos demais de energia. A produção industrial é quem de transporte de carga é das que mais necessitam de energia. Necessita de energia, quando a gente fala, necessita de um setor deles. No caso do petróleo, no caso da gasolina, no caso do gás, para fazer com que a economia do local ela possa movimentar-se. Aqui é só mostrando a quantidade de geração de energia que a gente foi passando ao longo dos tempos. Aqui eu tenho 2012 e aqui eu tenho 2013. Quanto de energia foi consumida em cada setor. A energia hidroelétrica ainda continua sendo aquela que a gente mais usa, 70%, seja num ano ou no outro. Biomassa começa a aumentar aqui, ó. Eólica, praticamente nem existia aqui, é 0,9. Gás natural, ó. Então, e aí a gente vai mudando para isso. Aqui nem colocaram ainda energia solar. Aqui nem energia solar ainda tem. Ó. Ela é tão pequena que ainda nem entra na estatística. E eu já falei isso para vocês, vocês vão ver que sempre vai haver um aumento de ano para ano com relação à energia solar. Ela vai ser utilizada.
E ela, economicamente, ela é muito rentável para os países. Ok? A produção de energia elétrica no mundo, a base principal do mundo é carvão. Depois vem gás natural, depois vem a hidrelétrica, depois é a nuclear, depois petróleo. Tudo isso aqui é utilizado para produzir energia. Então, ainda no mundo, o campeão é 41%. Tranquilo? Tranquilo. Consumo de energia, Brasil e mundo. Consumo anual é elevado. Claro, por que o consumo anual se torna elevado? Porque a cada ano que passa, mais produtos eletrônicos chegam à nossa casa. Por exemplo, você compra um liquidificador, no outro mês compra um ventilador, no outro mês compra uma panela elétrica para fazer o cozimento dos alimentos, e isso vai aumentando e muito o consumo anual de energia. E a gente precisa inventar um meio que a gente possa fazer com que esse consumo seja rentável. Ao mesmo tempo que eu consumo, eu consiga manter o ambiente ainda equilibrado. Veja que coisa interessantíssima o que tem aqui nesse pedacinho aqui. Ó. Elevado índice de desperdício. Se há um elevado índice de desperdício, consequentemente, vai haver um problema. Por quê? Porque esse desperdício aqui vai causar um gasto maior na economia. Tudo aquilo que a gente falou de manter a economia equilibrada não vai ser possível. Por quê? Porque a gente está consumindo mais a cada ano e está desperdiçando também mais a cada ano. Isso tudo tem que passar por uma questão de educação, uma questão em que ocorra um equilíbrio nesse consumo e nesse desperdício. Olha o que o Brasil desperdiçou com relação à energia. 15 bilhões de reais somente de desperdício. Como assim desperdício? Pode ser desperdício na nossa casa, onde você utiliza aparelhos ligados que não têm tanta eficácia, como pode ser também nos transmissores que estão mal colocados, os equipamentos que estão velhos, nas pessoas que roubam energia, tiram a energia e não registram. Então, tudo isso é desperdício. O ideal é que a gente busque um meio da gente diminuir esse desperdício, para que ocorra, no final, um, um equilíbrio nas contas. Quem são os vilões? Quem são os vilões do desperdício? Processos industriais obsoletos. Nada disso, hein? Obsoleto é que não serve mais. Tem uma fábrica antiga de produção de tijolos. E aí você tem que reformar essa fábrica, trazer novas tecnologias, e essas tecnologias resolvam esse desperdício, diminuam a quantidade de energia que a gente está gastando lá com a indústria que não tem mais eficácia. Sistemas de refrigeração, aquecimento, iluminação inadequados. Refrigeração, aquecimento e iluminação inadequados. Eu não posso ter na minha casa, ter na minha indústria, um ar-condicionado que não faça aquilo que ele promete, que ele tenha defeitos.
Aquecimento, a mesma coisa. Enquanto aqui no Nordeste a gente usa muito ar-condicionado, na região sul eles usam muito aquecimento. E iluminação inadequados. Na nossa cidade, a gente ainda tem aquelas lâmpadas amarelas e não serve mais para nada, que só faz, fica gastando, em vez de a gente mudar tudo para LED. Se a gente mudasse as lâmpadas para LED, a gente ia gastar muito menos. Então, tudo isso aqui vira isso aqui, ó. Vira isso aqui. E vira isso aqui, ó. São bilhões de reais jogados fora. Ok? Então, o ideal é que a gente cuide para que isso não ocorra. Que bom que você gostou. Lembre que a gente está tentando, juntos, fazermos os nossos planejamentos energéticos, ver o que os cientistas estão buscando. Enquanto a gente está aqui conversando, os caras estão pensando em novas tecnologias. Então, quais são as perspectivas para o futuro? De que forma os cientistas podem repensar essas formas de energia que nós temos? Segurança no abastecimento. Segurança no abastecimento é quando ele fala que a gente vai manter o abastecimento de energia para um país, para um estado, e ele vai gastar menos. Então, tem uma segurança no abastecimento de energia para aquele determinado setor. Modicidade tarifária. Mudança na tarifa. Eu posso fazer com que haja uma diminuição na tarifa adequada ao valor que cada indivíduo possa pagar. Não uma taxa única, e todo mundo só paga ela. Não. A gente vai mudando ao longo do tempo esse conceito para ver se realmente a gente consegue fazer um planejamento energético. Diversificação da matriz. A gente acabou de ver, rapaz, a gente pode tanto pegar uma matriz renovável como uma não renovável. E aí a escolha vai ser do planejamento que nós fizermos, levando em consideração que segurança nós vamos ter nesse abastecimento, que tipo de tarifa a gente vai cobrar, diversificar a matriz. Não ficar somente, por exemplo, com petróleo aqui. Ó. Vou ficar somente com petróleo. Não. Investimento em tecnologia para a gente ver se a gente consegue aumentar a disponibilidade de energias renováveis. Porque aí também a gente tem que pensar na questão do meio ambiente. Se pensar na questão do meio ambiente, a gente consegue, de certa forma, equilibrar o que gasta e o que consome. E essa aqui, por último, é a mais importante, uma das mais importantes, que é fazer com que o nosso país tenha pessoas capazes de fazer o desenvolvimento tecnológico dessas matrizes. Por que será que a gente ainda não desenvolveu um plano energético bem organizado, com todas as nossas tecnologias? Ou vocês acham que a gente não tem capacidade? Capacidade tem, mas para isso tem que ter investimento em educação. Infelizmente, o que a gente escuta do governo que está aí é a retirada de dinheiro de investimento na educação. Se a gente não tem um investimento pesado na educação, esse desenvolvimento não vai ser desenvolvimento, vai ser diminuição do desenvolvimento da tecnologia. Como é que eu posso criar alguma coisa se eu não tenho investimento na educação? Como é que o cara que está na universidade vai ter os, os, as substâncias que ele precisa usar para fazer as experiências? Ele precisa de comprar um monte de equipamento
que deixe o nosso país com a tecnologia não igual, mas próxima aos países mais desenvolvidos. Humanos nós temos, o pessoal nós temos, super desenvolvido. Para você ter uma ideia, vocês aí que pensam em fazer engenharia, aqui em Recife é um dos polos mundiais de pessoas que trabalham com tecnologia. A Microsoft vem buscar muita gente aqui no polo de Recife. Aqui nós temos uma central de desenvolvimento tecnológico que fica lá no Marco Zero, lá em Recife, que é o CESA. É um centro de tecnologia aqui de Recife. Então, quer dizer, pessoal, nós temos, o que falta é investimento. Então, pensa nisso. Não é só eu querer fazer, não. É o fazer também, certo? Futuramente, no petróleo, vai haver uma redução de 37% para 28%. Pensou? Por que vai ter essa baixa? Primeiro, porque é uma fonte não renovável. Vai diminuir demais a quantidade. Segundo, como é uma fonte altamente poluidora, os países vão precisar, vão escolher uma fonte limpa, não renovável. Aquilo que a gente já vem falando, os países envolvidos estão pregando já a não fabricação de carros a gasolina e a álcool. Já estão diminuindo isso para que diminua a poluição. Gás natural, perspectivas futuras, um aumento de 9% para 16%. Por mais que o gás ainda é um poluente, mas ele polui menos que o petróleo. Então, o carro a gás vai produzir menos poluição. Lenha e carvão, redução pela metade, bicho. Por que será que a gente vai reduzir lenha e carvão pela metade? Porque, claro, óbvio, vai ser interessante que não se produza mais essa queima muito grande. Certo? Por último, energia nuclear. Aumento de 100%. Lembra que a gente falou lá atrás que a energia nuclear, apesar de produzir muita energia, a gente também tem que lembrar que ela é responsável também por acidentes graves. Quanto mais a tecnologia se desenvolve, menos serão os acidentes causados pela matriz energética nuclear. Certo? Então, no futuro, até por uma questão de espaço, a energia nuclear vai ficar na frente das energias hidrelétricas, por exemplo, das usinas hidrelétricas. Tranquilo? Isso aqui que a gente está colocando para vocês é um planejamento futuro, é uma tentativa futura de fazer isso aí. No caso da energia elétrica, as usinas que utilizam água, hidroeletricidade, vão sofrer uma pequena redução. Como a tecnologia a gente já defende demais, no Brasil a redução vai ser muito pequena, porque ainda tem água. Isso a gente está falando em perspectivas de 10 a 20 anos, 30 anos. Só que, veja, eu tenho uma pequena redução porque ainda eu tenho água. Mas nós sabemos que a água é uma fonte que está sofrendo demais, mesmo sendo renovável, porque os territórios terrestres estão ficando inundados de casas. E um local onde tinha só o barro, a terra, essa água caía no solo e ia absorvida rapidamente pelo solo. Mas agora não, vai ter uma casa em cima. Vai haver desperdício dessa água. Ok? Petróleo reduz pela metade. A gente já falou isso. Claro que vai reduzir petróleo. Não tem como a gente não entender que
Reduzindo o petróleo pela metade, a gente está salvando o meio ambiente. Esse meio ambiente tão degradado por nós. A natureza está sendo degradada diariamente e isso vai provocar um problema maior, certo? Carvão mineral e energia nuclear, aumento de 50%. Porque ainda tem uma fonte de carvão mineral muito, muito grande. Gás natural, aumento de 3 vezes aqui. Ó. Lembra? Falamos das matrizes de energia e depois da energia elétrica. O que a gente vai utilizar para gerar energia elétrica? Então, o gás natural aqui também vai ter um aumento de 3 vezes. Então, se liga nisso aqui. Porque o que a gente está falando para vocês desde o início desse slide é de que forma a gente pode fazer com que haja uma sustentabilidade no local onde a gente vive. De que forma os países, de que forma os governantes estão cuidando para que a gente mantenha uma, uma, um equilíbrio naquilo que se tem e naquilo que se quer gastar. Tudo isso passa por uma boa matriz energética, por um bom gasto, uma diminuição do desperdício. A gente tem que inventar algumas tecnologias ou aprimorar as que já tem para manter o nível energético em boa quantidade e qualidade. E tudo isso planejado. Planejado de acordo com o que eu tenho de pessoal e o que eu tenho de material para poder fazer isso. Porque só falar não adianta, não. Eu tenho que fazer investimento. O investimento depende de todas as políticas públicas que os governos façam. Na próxima aula a gente começa daqui. Valeu?